Hoje Podemos. deve ter gente viajando também, né? É, fica à vontade, Márcia. Pôs Então, a para gravar? mensagem 120 do livro Palavras de Vida Eterna. Nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo Filemon 1,14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a maioridade na criação. Chegando a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali, propõe-nos, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, nós agradecemos o nosso reencontro nesta quarta-feira abençoada, aonde estamos disponíveis para o aprendizado e a doação que se fizerem necessárias, através das energias que esse grupo emana, em favor do bem de todos. Agradecemos, Jesus, estarmos neste momento, usando do nosso livre-arbítrio, em favor do aprendizado e do aprimoramento espiritual tão necessário. Que possamos deixar para trás o homem velho e buscarmos então na condição atual, desenvolvermos os talentos que trazemos na alma e principalmente, Jesus, cultivarmos as virtudes necessárias para, em melhores condições, servirmos na sua seara. Então, por tudo nós damos graças, agradecidos à equipe espiritual que obra em favor de todos que participamos desse grupo, encarnados e desencarnados, em favor do nosso aprendizado, para que assim façamos o melhor trabalho possível. Que a sua paz esteja conosco hoje e a cada passo. Graças a Deus. Assim seja. Excelente. Obrigado, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada pelas cartas de Paulo. Estamos em plena quarta-feira de cinzas, né? Dia 18 de fevereiro de 2026. E hoje nós vamos iniciar a carta aos Efésios. Fizemos uma introdução semana passada. Quem não viu ainda a introdução, dá uma olhadinha lá para a gente se posicionar no que nós vamos encontrar aqui. Então,
Só para a gente poder iniciar, né? Só fazendo o resumo do resumo, né? A gente não tem uma pista explícita onde Paulo escreveu essa epístola, né? Não tem em Paulo Estevão, tá? Não dá indício onde que ele escreveu essa carta aqui. Mais uma vez, essa carta aqui é uma carta cíclica, né? É o que os historiadores e comentaristas colocam, ou seja, que ela rodou muito as igrejas ali, né? Mas é um documento muito elevado, tem uma qualidade muito boa. Alguns chamam ela de coroa das epístolas de Paulo, exatamente pela espiritualidade que tem ali. E só para contextualizar, o Paulo escreveu a epístola aos Romanos em Corinto. Ele escreveu a epístola aos Hebreus, que nós vamos estudar em Roma. Escreveu a última epístola dele a Timóteo em Roma também, isso quando ele estava preso, tá? E ele tinha uma grande ideia de escrever um evangelho baseado nas recordações de Maria, isso está claro em Paulo Estevão, mas ele não conseguiu concluir e entregou a Lucas essa incumbência aí, onde a gente tem até um estudo sobre isso aí, tá? O que nós vamos encontrar agora aí? Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos ver a prática da vida cristã, né? Porque, gente, tudo aquilo de mais desafiador nós estudamos. Gente, estudamos a epístola enorme, a maior delas que foi aos Romanos. Depois pegamos 2 cartas aos Coríntios, né, que era uma cidade que a gente viu corrupta, que era uma cidade cheia de depravação moral, tudo. Depois a gente viu a carta severa aos Gálatas, a briga dos judaizantes. Então, assim, agora o que vai acontecer? Agora, se o nosso corpo ele está solidificado, a gente passou por todas essas cartas, agora o que vai acontecer? A gente não vai ter quase nenhuma briga. Por isso que foi colocada essa carta exatamente nesse ponto, porque assim, o espinho, os mais fortes passaram. Por isso que eu falo, eles colocam, né? Essa é a coroa das epístolas, porque a gente vai encontrar uma qualidade, como que se porta uma vida cristã, como que a comunidade cristã deve se portar, né? A gente vai observar uma qualidade moral muito maior daqui para frente, principalmente a epístola aos Efésios, ok? Vamos lá. Tem só uma observação de um estudo que diz que no original dessa carta, no lugar de Efésios, tem um espaço em branco. Isso. Porque foi uma carta que foi direcionada a várias igrejas. Então, a cada local onde ela era enviada, colocava-se ali o nome da cidade. Exatamente. Né? E até no final desse estudo, o comentarista fala assim, nós podemos colocá-la hoje o nome da nossa cidade, como se essa carta tivesse sendo escrita para nós, na atualidade. Isso aí. E isso aí a gente vai encontrar logo no capítulo 1, versículo 1, que nós vamos adentrar aqui. Mas aí você vai falar assim, nossa senhora, eu estou andando pela Bíblia de Jerusalém, e ela fala o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, em algumas traduções, né, pela Bíblia de Jerusalém não tem, mas se eu for pegar aqui uma outra tradução, deixa eu pegar aqui, ó, Almeida, corrigida e revisada. Se você pegar na tradução de Almeida, vai estar escrito assim, o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, nas outras traduções, foi inserido a palavra, a cidade Éfeso. Na Bíblia de Jerusalém não tem isso. Então, alguns utilizaram exatamente uma lacuna aí e colocaram Éfeso. Mas no original não tem essa aí, tá? Mas isso não desmerece em absolutamente nada.
Muito bem. Pelo contrário. Sim, Pelo sim. contrário. Sim. É um ensinamento que ele está transmitindo para várias igrejas. Isso aí. Então, assim, é igual você colocou, Janice. Você colocou aqui uma carta aos trabalhadores do movimento espírita, uma carta ao Centro Espírita FEAC, uma carta para a FEB. Pode ler que você vai cair para a gente certinho. Né? Então, assim, já lemos o versículo 1. Do versículo... Não, espera mais um pouquinho. Então, o que tem? A saudação, ela vai até o versículo 3. Tá? Que na verdade, vai do versículo 3 ao versículo 14, é uma sentença ininterrupta. É uma cascata de louvor que a gente vai ver aí. Tá? O que a gente sempre está vendo nas cartas dele? Essa apresentação. Então, essa apresentação é uma bênção judaica. Isso era muito comum, escrever em cartas com essas bênçãos aí. E Paulo mantém esse tipo de apresentação, que vai até o versículo 3, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês que eu tirei algumas, justamente para fazer essa comparação. Na 1 Coríntios, lá no versículo 3 do capítulo 1, ele fala: a todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados de santos, convosco haja graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lá na 2 Coríntios, ele fala: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas, ele fala: graça seja convosco e também a paz de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, já é mesmo um hábito dele iniciar as cartas com esse louvor. E ele começa com essa vocação, né? O único título que ele se apresenta é o apóstolo de Cristo, né? Paulo, apóstolo de Cristo, e ele continua dizendo que é pela vontade de Deus, tá? Então isso também tem que ser frisado aí. E outro que vale a observação aí, aos santos, que a gente viu muito esse termo lá em Corinto. A gente não viu, não me lembro, acho que esse termo apareceu uma vez só nos Gálatas, mas apareceu muito mais em Corinto, né? Porque ele chama todos da comunidade de santos e mais aqueles que têm menos recursos, né? Em Romanos apareceu também. Em Romanos aparece muito. Então ele coloca essa vocação aí. Então, tá, ok, vamos lá. Versículo 2. Aí ele continuando: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Posso voltar um pouquinho? Oi? Voltar um pouquinho? Pode. Quando ele se refere a santos, nesse contexto apostólico, se refere aos que se esforçam na vivência moral e na fidelidade ao Cristo. Não a seres perfeitos, mas espíritos comprometidos com o progresso. Quando ele fala santos, é a isso. Não tem nada nenhuma de santidade. Não tem nada, né? de anjinho, de asinha, de nada. Não são santos por mérito, mas porque estão unidos na vivência do Cristo. Isso aí. Então, praticamente assim, ele adota esse linguajar para todos aqueles que estão na comunidade. Isso. Então ele começa aí já também no versículo 2, graça e paz. É uma forma, né, como a gente viu aí, de fazer a saudação nas cartas que ele coloca. E presta atenção que a bênção que ele traz, ela procede da parte de Deus como Pai. Interessante isso. A bênção que ele está trazendo é da parte de Deus, né? E é da parte de Deus e da parte de Jesus, né? Que vai deixar claro aí no versículo 3. Tá? Conforme eu falei agora, que a gente vai entrar no versículo 3, até o 14º versículo, isso aí está muito entrelaçado. E a gente vai fazer uma separação à medida que a gente avança aí. Tá? Outra coisa, não tem Emmanuel no capítulo 1. Né? Para decepções de alguns, não tem Emmanuel no capítulo 1. A gente só vai ver mais para frente. Bem que eu procurei, tá? Bem que eu procurei, né? Então Emmanuel não comentou esse capítulo 1. Vamos lá.
Estou indo, tá, gente? Versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Bem, aí começam algumas coisas que a gente vai tomando noção. Vamos lá. Abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Gente, quais são as bênçãos espirituais que possuímos? A reencarnação é a primeira delas. Reencarnação, nosso corpo, inteligência, raciocínio. Isso tudo são bênçãos espirituais. Bênçãos que vai ficar mais, vai ficar melhor a gente entendida com o versículo 4. Algumas Bíblias, interessante que no lugar dos céus ela coloca regiões celestiais. Tá? Coloca regiões celestiais. Abençoou com bênçãos espirituais das regiões celestiais. Para nós ficaria até mais encaixado esse termo, né? A gente teria um entendimento muito mais concreto sobre isso aí. E esse termo, lugares celestiais, ele aparece 5 vezes na carta em Efésios. No capítulo 1, no capítulo 2, no 3 e no 6. Nossa, isso tudo nem eu tinha lugares contado. Celestiais. Agora, tem uma coisinha que eu anotei aqui, antes de chegar lá nos lugares celestiais, quando ele fala, bendito ó Pai, o qual nos abençoou. Esse nos abençoou aí, ele está se referindo tanto a judeus quanto a gentios. Jane, não tem mais essa divisão. Não tem mais essa divisão. Isso, né? Mas é porque era importante ressaltar essa bênção tanto para os judeus quanto para os gentios. Né? Mas é importante que a gente viu isso lá quando a gente estava em conflito com os judaizantes. Porque tinha os judaizantes e eles estavam fazendo essas divisões. Aqui você vai ver que a gente não tem divisão nenhuma. Não tem mais. Não tem divisão nenhuma. Tá? Versículo 4. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ô Sidney, posso voltar? Eu vou Eita. ficar travando. Eu estou falando muito rápido, então. Eu vou ficar te voltando atrás. Eu estou fazendo tão devagar. Então, porque quando ele fala em bênçãos espirituais, são todos os recursos para o progresso do espírito, né? Você falou inteligência, consciência. São todos que a gente tem. Esses são meios dados por Deus para que o espírito evolua, saia da ignorância e vá à perfeição, né? E o apóstolo ele não está se referindo às riquezas materiais, mas às bênçãos eternas, espirituais. Não tem nada de material. Por causa dessa união com Cristo, é isso que ele está se referindo, nada de bênçãos materiais. Uhum. Desculpa, eu não vou te interromper mais não. Tá? Não, você pode falar. Sabe o que eu entendi aqui? Quando fala em bênçãos espirituais, para mim são os talentos. A parábola dos talentos. Então, assim, se você tem o recurso financeiro, ele é um bem material, produza-o e faça com que ele seja uma bênção espiritual, entendeu? Faça dali o movimento. Então, assim, eu não... É espiritual porque é do ser, é da criatura divina, assim que eu entendi. Uhum. Então, são os talentos, as habilidades. Os talentos que a gente vem adquirindo com o passar das reencarnações. Né? Porque a vida definitiva é a vida do espírito. Então, a gente não tem que pensar eu vejo que aqui é o amadurecimento do Paulo enquanto entregue totalmente ao Cristo. Essa saudação, esse louvor, que quando nós vamos lendo isso, lá no Paulo Estevão, nós vamos vendo a ascensão dele enquanto ministro de Deus. Por isso que a vontade é de Deus. Mas ele só faz em louvor a Jesus, né? Ele fala que dele nada é válido, não possui. Os recursos todos virão do Cristo. Então, eu acho que essa carta mostra para a gente esse amadurecimento. Sim, e você vê que ele está utilizando termos aqui que até então a gente não tinha estudado. E um deles é desse versículo 4 agora aqui. Que ele fala, nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
antes da fundação do mundo. Então veja só, o Paulo ele compreendeu que nós está errado, nós somos parte do plano de Deus. E há muito tempo, há muito tempo, um tempo que a gente se perde. Ou seja, se você for olhar o linguajar de Paulo, nós somos partes do plano de Deus antes da fundação do mundo. Né? Aqui, né, alguns estudiosos colocam que existia uma pré-existência. Né? Eles não falam em reencarnações, mas fala de um espírito que nasceu antes, de uma pré-existência, alguma coisa assim. Mas para nós, quando se fala antes da fundação do mundo, é o que Deus nos criou. Simples e ignorantes. Né? Pode variar o tempo de criação, a gente não sabe disso, mas a gente se perde na história do mundo, nesse tempo e espaço aí. Né? A intenção, a ideia aqui é de que antes de fazer um planejamento material, existe o planejamento espiritual. A ideia é essa. Ô Sidney, dá licença. Que mundo é esse, na sua opinião? O nosso mundo. Ou o mundo geral? Já existia outros, como os Paulo não tinha esse vieram conhecimento. pra cá? Esse conhecimento de astrologia, cosmologia, Paulo não tinha esse conhecimento. Ele não tinha nem ferramentas adequadas para poder fazer isso aí. Né? Nem um sopro da espiritualidade, né? Não, sobre isso. Os babilônios tinham conhecimento, os sumérios tinham conhecimento, mas Paulo ele estudou na universidade. Mas o foco de Paulo não era isso. Então esse mundo aqui seria o nosso mundo conhecido, o planejamento material do nosso mundo. É o que eu estou falando. Da Terra, nosso mundo, planeta Terra. Tá. Né? Nosso mundinho. Tá, entendi. O foco aqui... Obrigada. Nada. Ele está falando da nossa trajetória e planejamento espiritual. O conteúdo aqui, a nossa perspectiva espírita aqui, né, é o nosso planejamento espiritual. Né? O próprio Haroldo, na interpretação desse versículo aqui, ele sugere esse planejamento. Né? Porque você tem um planejamento antes de você mergulhar na carne. Né? Embora o texto bíblico está falando da soberania divina, né, existe esse planejamento aqui. Existe sim. Então, quando ele fala assim, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. O que ele está falando? Ele está falando que essa estrada é muito longa. Ela é muito longa. Muitas vidas, muitas experiências, erros, acertos. O objetivo, o aperfeiçoamento espiritual. A evolução espiritual. Nós somos seres imortais. Fomos criados. Para quê? Para o aprendizado, para a melhoria, para a descoberta do amor que ele está colocando aqui, né? Que é a única e verdadeira força que rege a nossa vida, é o amor. Então, para muitos, é muito desafiador compreender o alcance das palavras de Paulo se você pensar literalmente só num homem. Mas Paulo tinha um conhecimento absurdo da Cabalá judaica, da Torá. Então, sim, por isso que cada vez mais a gente estuda e você vira e fala assim, nossa, ele era o vaso escolhido para isso aí. Ele era a pessoa certa para isso aí. Porque as palavras dele têm uma profundidade muito grande. Né? Porque assim, não é para você entender a terminologia. Por favor, gente, a gente está falando isso aqui desde da primeira carta lá. A terminologia é muito bom, às vezes eu trago aqui, no grego é isso e tal, assim, para a gente poder compreender o quê? Para a gente compreender a ideia. A gente compreender a ideia, a profundidade da ideia. A gente falou isso em muitas coisas. Né? Igual nós estudamos o tema do pecado. Né? Se você pegar a terminologia do pecado, a gente vai para um outro caminho que Paulo está falando. E a gente viu que a ideia do pecado é a nossa imperfeição. É a nossa imperfeição.
como está lá no livro dos Espíritos, lá na questão 100, nós somos espíritos de terceira ordem. Imperfeição é uma característica nossa ainda. Essa é a chave da terminologia ali. Se você pega pecado, os 7 pecados que o homem nasceu, a gente vai para um outro caminho. A gente segue de outro caminho. Então, a chave disso tudo aqui, até a Jane colocou, ela se reporta a uma evolução espiritual. Por que, gente? Olha só, pensa comigo. Evolução espiritual é uma opção? Não. Não. Todos estamos fadados a evoluir. Não é uma opção. O objetivo da encarnação é essa. A encarnação é para o fim de fazer a gente chegar à perfeição. Eu não posso chegar e virar e falar assim, eu não quero evoluir. Eu estou muito bem aqui. Não vou evoluir mais. Não é opção. Ninguém pode interromper. A mensagem hoje do que nós lemos, 120, trouxe a pedra, a planta, o animal, o ser humano, ainda deixa aberto. Ainda coloca o livre-arbítrio, que é exatamente para a gente fazer essa evolução. Né? Então, assim, ninguém consegue impedir a marcha da evolução. Você pode atrasar. Exatamente. Você pode atrasar, que é, aí sim, uma característica nossa de imperfeitos. Só que, gente, imperfeição é uma característica temporária. Não é uma característica permanente. Ela é provisória. Por quê? Porque dentro dessa evolução, todos nós vamos nos aperfeiçoarmos. Não todos juntos ao mesmo tempo. É lógico, cada um tem o seu tempo. Né? Você está entendendo que essa imperfeição, esse pecado, ele é temporário. Ele é provisório. Sidney, porque somos perfectíveis. Exatamente. Isso é a bênção espiritual. É por isso que esse versículo ele faz sentido quando a gente coloca a doutrina espírita. Ele nos escolheu antes da formação do mundo. Perfectíveis, imortais, na evolução espiritual. E qual que é o ritmo da humanidade? O ritmo da humanidade é a média dos ritmos individuais que nós temos aqui. Né? A gente pode esperar uma ação perfeita de um espírito imperfeito? Não. Não é característica. Mas a gente espera isso das pessoas ao nosso redor. A gente quer que todo mundo ao nosso redor tome as melhores decisões, se comporte muito bem. Mas a gente às vezes não olha para nós mesmos. A gente não olha. A gente quer a característica perfeita da nossa esposa, do nosso amigo, do nosso marido. Espero que haja com perfeição. Só que esse ser imperfeito, né, a gente ainda está produzindo esses frutos imperfeitos. O próprio Jesus falou, você não vai colher uva de abrolhos. Jesus falou isso. Então, a imperfeição, né, o pecado para Paulo é essa imperfeição, é o que a gente carrega, é a sarx, entendeu? Por isso que hoje eu estou abrindo Efésios com mais um up dessa característica, porque nós passamos por várias cartas, então assim, gente, já está na hora da gente entrar mais dentro do texto. A gente enxergar não só a terminologia, mas a ideia que Paulo quer. Porque assim, eu não quero ficar, e eu também me cobro isso, Paulo, Coríntios, capítulo 10, versículo 1, fala, o justo viverá. Não, gente, se você compreender a ideia de Paulo, está feito. Eu aqui não quero fazer uma tabuada. O que Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 1? O que falou em... Gente, compreender a ideia, compreender o sentido, compreender o conteúdo espiritual daquilo ali e trazer para nossas vidas, esse é o alcance. Esse é o alcance. O Paulo, naquela época, ele enxergava a humanidade como uma humanidade pecadora. Ou seja, seres imperfeitos. Só que ele não tinha essa linguagem que a gente tem hoje. Ele usa pecador. Né? É a nossa evolução espiritual. Para Paulo, agora a gente falou de salvação. Você lembra que a gente falou da salvação? Que não é uma coisa graça, que não é aquilo tudo. Então, essa é a gente pegar a ideia de Paulo
e pegando cada versículo dele e descobrir isso aí, esse vai ser o nosso ganho. Então, aqui, nesse versículo 4, eu vi a ideia da evolução espiritual. Porque ele coloca. Eu não estou inventando não, gente. Ele coloca, ele falou aqui, ó, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. É evolução, gente. Ele vai falar, inclusive, no versículo 5, Sim, que Deus sim. nos predestinou. Exatamente, é isso. Por isso que eu falei, com o versículo 5, quando a gente pula o versículo, vai fazer mais sentido ainda. Né? Nós somos santos. Santos. Não, nós somos santos da comunidade, igual o Paulo falou. Somos irrepreensíveis, sem nenhuma falha, perfeito? Não, mas a gente está no caminho. Né? Deus nos chamou. Olha o que ele falou, Deus nos chamou. Significa o quê? Que eu tenho que chegar a um ponto. Se Deus me chamou, eu tenho que chegar num ponto. É um ajuste. Né? Então, ou seja, nós estamos na transição planetária. Eu fui chamado para essa transição planetária. Você foi chamado para a transição planetária. Todos nós fomos chamados para essa transição planetária. Estamos aqui nessa existência como espíritas. Com esses componentes todos. Para quê? Para alavancar, para evoluir. Né? Como que faz para aperfeiçoar a humanidade? É a questão central de todas as cartas que a gente viu. E aqui é uma das chaves. Esse versículo junto com 5 é uma das chaves. Né? Aí você pode falar assim, a resposta é a salvação. Ok, só que a salvação ela é o aprimoramento. Ela está dentro da evolução. Os judaizantes, achavam que era a salvação seguindo as normas. Nós vimos isso aqui. Seguindo as regras. Eles tinham uma série de normas, série de regras. Acreditavam que se eles seguissem aquilo ali, a salvação estava garantida. Né? Eles tinham ideia de que aquelas regras deles eram divinas, mas só que eram regras ritualísticas. Né? Mas as regras para eles tinham o mesmo valor. Ou seja, ele falava que amar a Deus, amar o próximo, para ele era lavar as mãos. Equipava, entendeu? Assim, se eu estou puro, Deus está me amando. Então para eles era isso aqui. Para eles se equiparavam essas regras. Né? O grande ponto é que mesmo que essa regra para ele seja perfeita, o ser humano é imperfeito. Então se uma regra perfeita ela é cumprida por um ser imperfeito, qual que vai ser o resultado? A gente vai falhar. Não tem jeito, gente. E Paulo viu isso. A gente não dá fruto perfeito. Então para que tanto de regra perfeitinhas se eu não vou conseguir dar conta? Eu não consigo. Né? A maior de todas as regras está lá no Levítico, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, hoje a gente consegue amar com perfeição? Todos nós sabemos que não. Não conseguimos. Estamos amando e crescendo e evoluindo o nosso amor. Amando o trabalho, amando o meu amigo, amando a esposa. Nós estamos crescendo nessa aí. Né? Então, aí a gente vai ter a noção do versículo 5. Deixa eu entrar aqui. Ó. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Opa, cheio de palavrinha difícil aí. Né? Nossa, é consentimento. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Olha só, vamos lá. Filhos adotivos do Cristo. Nós temos em Cristo o irmão mais velho. Quando acontece alguma coisa com os pais desencarnam, se separam, acontece alguma coisa, e você tem um irmão, uma irmã mais velha, nós vamos ver nele o quê? A figura de uma pessoa que é para me guiar. A figura de alguém que vai me amparar. Uma figura com alguém. É o que ele está falando aqui. Um filho adotivo e a gente está tendo o Cristo como o irmão mais velho. Né? Então ele vai me guiar. Ele vai me guiar. O Cristo, ele que vai me levar para a primeira ordem, gente. Só que é o seguinte, eu vou chegar sozinho? Não.
Eu não vou chegar sozinho. A evolução espiritual ela é guiada. E qual que é o modelo? Qual que é o parâmetro? O modelo que possa me servir de parâmetro é o Cristo. Ô Sidney, tem um comentário do Champlin que eu achei interessante, que ele fala que nos costumes romanos, o filho adotado, ele teria direito à herança também. Sim, Então, isso é muito sim. metafórico aí, né? Exatamente. Exatamente. Somos herdeiros. Então, quando Deus ele nos envia um espírito como o de Jesus, o que Deus está nos oferecendo? É uma oferta, é um presente. É, conforme diz Paulo, uma bênção espiritual. O guia e modelo ele foi oferecido. Nós recebemos essa oferta, né? O Adão e Eva ele é o símbolo da questão 100. É o símbolo da imperfeição. É o símbolo da escala espírita que nós estamos hoje. Né? Adão e Eva é o símbolo da terceira ordem. É o encarnado da terceira ordem. No simbolismo. Imperfeito e encarnado. Frágil. É isso que nós temos. Só que essa fragilidade, essa imperfeição, ela não é eterna, gente. Ela não é eterna. Não é. É passageira. Transitória. Eu falei, a gente pode atrasar. Mas a gente não pode deter. Paulo falou, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Por quê? Ser imperfeito. Ser imperfeito. Tem muita maldade de gente boa, gente. Tem muita maldade de gente boa. Como tem muita maldade de gente má. Mas tem maldade de gente boa. Mas eu não consigo evoluir sozinho. Eu preciso de quê? De educadores. Quem que é meu educador? Quem já se educou. Quem está na frente naquele assunto, eu vou me inspirar. Quem está na frente em determinado assunto, eu vou me inspirar nele. É um educador para mim. Por quê? Porque sozinho a gente não sai da terceira ordem. Sozinho nós não saímos da terceira ordem. Juntos e misturados. Juntos e misturados. Sozinho nós não saímos. Como que eu posso sair da terceira ordem se eu não sei o caminho? Eu preciso de alguém. Eu preciso de espíritos que passaram por esse caminho. Então, quando Paulo fala do Cristo, do modelo, é ele que vai tirar. Né? Não tem porção mágica, gente. Vocês sabem disso. Não tem porção mágica. Não tem. Então, a nossa marca hoje, você pode falar, é a imperfeição. Mas você pode falar assim, por curto espaço de tempo. Eu sei, curto, assim, depende de cada um. Longo, e vai. Mas deter a marcha do progresso a gente não consegue. Nós não temos esse poder. Estamos evoluindo. Ok, gente? Podemos avançar um pouquinho? E aí, eu já li o versículo 5. Se alguém quiser comentar o versículo 5, tá? O adotivo por Jesus, conforme a vontade. E aí ele fala, para louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. Então, louvar a glória, né? Louvar a oportunidade. É o processo da nossa participação na obra divina, que é a construção do ser integral, como diz Joana de Ângeles. O amado aqui é Jesus, tá, gente? O amado aqui é Jesus. É como se ele estivesse dando um título para o Cristo aí. Vamos, versículo 7. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aqui a gente vai ter que fazer um outro ponto aqui, gente. Qual que é a ideia que Paulo está falando aqui nesse versículo 7? Qual que é a ideia que ele está falando aqui? Alguém arrisca? O preço que tinha que ter sido pago foi pago na cruz. Mas ele não existe. É por isso que eu quero explicar esse versículo direitinho.
para a gente não confundir. Ele redimiu todo mundo na cruz. Não, calma aí. Não é assim, porque existe uma fala. Esse versículo me deu um nó. Calma. A redenção aí não é um ato externo. A Calma. redenção aí vem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Porque assim, por isso que eu falei lá atrás, antes de chegar nesse ponto, não é a terminologia, é a ideia. É a ideia. Então a gente tem que ir com cuidado aqui, né? Lembrando que ele ainda está dentro desse poema de louvor aí, ele está enumerando as bênçãos divinas, né? Vai até o versículo 14, beleza. Então assim, para uma determinada linha, né, o sangue, né, representa o sangue que ele deu, o sangue, a vida ofertada. Só que para os judeus, os rabinos, né, a palavra sangue, ela pode ser trocada por vida ofertada. Por quê, gente? Porque vocês sabem do ritual do sacrifício. Nós explicamos isso no tabernáculo lá. O sangue é a vida, né? O sangue é a saída da esfera material para a esfera espiritual. Vamos dizer assim, saída da esfera material para a entrada da esfera imaterial. Então, assim, o sangue evola. A vida que tem naquele ser está no sangue. Então, se ele foi lá no sacrifício e matou o animal, o sangue saiu, a vida dele está o quê? Evolando. A vida evola da vítima, né? E ela faz o quê? Ela sobe para Deus. Então, a palavra sangue, ela pode ser trocada por vida ofertada no conceito judaico, né? Aí eu trouxe aqui, para explicar esse versículo, eu trouxe um versículo de uma carta que nós vamos estudar. Essa carta dos Hebreus. Capítulo 9, versículo 11. Versículo 11, 12, 13 e 14. Tá? Capítulo 9, carta aos Hebreus. 11, 12, 13 e 14. O Paulo, que escreveu de próprio punho essa carta, ele fala o seguinte: Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é a obra de mãos humanas. Isto é, que não pertence a essa criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e novilhos e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar, então, a nossa consciência das obras mortas, para que prestamos um culto ao Deus vivo. Olha o que Paulo está falando na carta aos Hebreus. Cristo ofereceu a si mesmo. Ele não tinha mancha nenhuma. Então, para que serve todo aquele sistema de sacrifício? Gente, todo o sistema de sacrifício que nós vivemos no tabernáculo, a função dele é a aproximação de Deus. A função dele é a aproximação de Deus, né? Só existe a tenda, o templo, o sacerdote, o sacrifício, o ritual. Por quê? Porque a gente quer chegar mais perto de Deus. A gente quer estar quite com Deus. Quer fazer um pedido para Ele. Então existe aquele sistema todo para me aproximar. Por isso que Jesus falou assim: gente, antes de vocês oferecerem o seu sacrifício, entra na sua casa, no seu cômodo mais secreto e ora a Deus. Por quê? Porque ali você vai se aproximar de Deus. E vai fazer seu pedido. Então, aquele ritual todo é para eu me aproximar, eu ter uma relação com Deus, né? Então, o que Jesus colocou, né, a doutrina espírita também coloca. Em relação, eu não preciso de uma alegoria, eu não preciso de um lugar específico. Eu só tenho que fechar
né, as minhas portas, né, e fazer a minha oração. Então, o que acontecia naquela época? Depois que o sacerdote ele faz o trabalho todo, né, ele se enche de abundância de Deus, cheio de dádivas. O que é entendido? É que eles procuram sempre a pureza. Então, fazer aquilo ali para eu estar sempre puro. Sempre está puro. Né? O sacerdote faz esse trabalho todo e ofereceu aquele animal a Deus. Ele pediu perdão? Ele não pediu perdão. O que acontece com o sacerdote depois? Nada. Nada. Ano que vem ele vai fazer a mesma coisa. Não mudou nada. Ele volta a ser a mesma pessoa. Por quê? Porque a maior preocupação do sacerdote era manter a pureza ritual e não a pureza moral. Pode falar, Márcia. Me lembra muito essa passagem do ano velho para o ano novo. Esse ritual todo que nós fazemos, mas a gente não faz a renovação, né? Que precisa. Vai lá, dá 7 pulinhos, fazer. O que eu mudei? Vai me transformar? Ano que vem vamos fazer a mesma coisa. Veste de branco, veste disso. Ok, aquilo pode ser até uma âncora para você fazer alguma coisa. Mas precisa estar alinhado com uma mudança moral. Né? Então, o trabalho, de novo, na semana que vem, era feito tudo novamente. Seguir as regras. Eu não posso tocar cadáver, eu não posso tocar na mulher menstruada, eu não posso tocar em não sei o que. Então, assim, a verdade, eles faziam isso tudo e eles não viam Deus. Eles não se transformavam. Eles não saíam do mundo material. Eles não se libertavam. Eles não se libertavam daquilo que o torna impuro, que é a moral. Que é a moral. Eles não conseguiam se libertar daquilo. E aí o que acontece, gente? Vem o tal de Jesus. O que ele faz? Ele simplesmente transforma o sistema de separação. Por quê? Porque não tem mais sacerdote. Jesus fala assim, não precisa de sacerdote. Ou seja, se você não precisa mais de sacerdote, não precisa da tribo de Levi. Que a tribo de Levi que é sacerdote. Né? Não tem mais sacerdote da tribo de Levi. Né? Inclusive está lá na Gênesis, agora eu não me lembro o capítulo, que o Messias é da ordem de Melquisedeque, mas aí é outra história de Melquisedeque. Abraão oferece dízimo a Melquisedeque quando encontra com ele. O Melquisedeque é outra história. Enfim, vamos voltar para cá. Então Jesus, ele não é da família sacerdotal, mas ele exerce a função do sacerdote. Gente, qual que é a função do sacerdote? Mediar. Isso aí, mediar entre Deus e o povo. É isso que ele fazia. Então Jesus é o sumo sacerdote. É o médium de Deus. Ele serve de intermediário. Então assim, o que o sacerdote pega? Ele pega a vítima do sacrifício, né? O novilho, a pombinha, seja lá o que for, pega a vítima e leva para o sacrifício. Ele faz a oferta, ele leva o animal. Por quê? Porque tem que cortar, tem que matar e tem que subir a Deus. A vida é bola do sangue. A questão é, se eu ofereço o bode, o novilho ou qualquer ave, o bode vai. O animal vai. E o ofertante? Ele fica. O animal foi, morreu. E o ofertante ficou. Ele se transformou? Não. Aí vem Jesus. E como eu li lá em Hebreus, Jesus vem e se oferta. Ele, gente, olha só, Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro. Não tem mais separação entre o sacerdote e o cordeiro. Ele se oferece. Ele quebra a aliança. Ele quebra essa aliança. Então, se eu mudei a oferenda, eu mudei a aliança também. A aliança foi feita lá no Sinai. Lei escrita na pedra, culto exterior, está fora da Torá, está dentro, culto certo, tudo isso aí.
Aí vem Jesus, ele não leva animal nenhum. Jesus leva ele. Leva ele. O que Jesus falou para Haná? Lá na Boa Nova. Quando Haná questionou, ô Nazareno, para onde você vai? Eu vou implantar o reino de Deus no coração do homem. No coração do homem. Então não tem pedra, não tem culto exterior, tem no coração. Logo, se a lei está dentro, eu não tenho mais oferta fora. A oferta é o próprio ofertante. A oferta é o Sidney. A oferta tem que ser o Sidney. Por quê? Porque Jesus ensinou que você tem que se ofertar. Se é o próprio ofertante, então não importa a vida do bode, da ave. É a vida minha que importa. Né? Tanto é que se eu sacrifiquei o animal, ele faz eu matei ele e foi embora. Agora, eu que fiquei, eu tenho que me sacrificar. E eu estou querendo ir para onde, gente? Eu quero ir para mundos superiores. Eu quero ir para os céus, para as regiões celestiais. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me ofertando a Deus. Eu estou me ofertando. Então, para Jesus, e Paulo interpretou isso muito bem, a gente vai ver isso melhor quando estudar a carta aos Hebreus, não tem diferença entre o sacerdote e a oferenda. Você tem que se oferecer. Você é o seu sacrifício. Então, quando ele fala que o próprio sangue dele foi derramado, então foi a vida dele que evoluiu. A vida dele foi. A vida dele, ele se ofereceu. Logo, se o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo, o que Jesus me fez? Jesus me aproximou de Deus. Se ele é sacerdote, ele oferta, e ele se ofereceu, então eu não tenho mais isso, ele me aproximou mais de Deus. Jesus faz uma nova aliança. Ou seja, você não precisa. Você se oferta no trabalho, na sua dedicação, na sua renúncia, no sangue. E o sangue nós temos o quê? Quando estamos encarnados. Quando estamos encarnados. Aqui. Por isso que é aqui que nós vamos passar as nossas provas, que nós vamos dar o nosso sacrifício. Né? O Lucas fala. Lucas falou que quando Jesus desfaleceu, ele rasgou o véu do santuário. Acabou. Não tem mais nada. Gente, eu acho que eu viajei aqui. Vocês me entenderam? Que não existe. O que eu quero que vocês peguem é a ideia. Que Jesus derramou pelos pecados do mundo que está ali, a redenção, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Por quê? Porque ele se ofereceu. Ele se ofereceu como exemplo do que nós temos que fazer em menor escala. Ele não está exigindo a cruz nossa. Ele está exigindo que você cumpra aquilo que foi colocado para você na sua programação espiritual. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. E aí, só para pegar essa ideia rapidinho... Oi, quem falou? Pode interromper só um pouquinho? Pode falar. É a Ana. Eu estou entendendo assim, que essa remissão é a gente mesmo que faz. Assim como Jesus se ofereceu e fez esse sacrifício, é para exemplificar que é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. E a remissão não é o outro que vai me redimir das faltas que eu tenho. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ele... Belezinha, obrigada. Entendeu? A Ana pegou exatamente o espírito da coisa. Eu não preciso ir num templo oferecer, eu tenho que me oferecer. Aí acontece uma expiação em nossa vida, uma prova em nossa vida. Eu tenho que me oferecer. Esse é o meu sacrifício, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Ele fala assim, no versículo 8, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência.
Ele derramou, gente, olha o que Paulo colocou aqui, profusamente. Não só derramou, mas profusamente. É um advérbio que significa excessivo, forma abundante, grande quantidade. Então, o que Jesus fez? Ele fez um derramamento abundante, um derramamento que cobre todas as possibilidades, que nos planifica, se nós quisermos. Se nós quisermos. Ou seja, é uma fonte inesgotável, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência. Ou seja, nos colocamos como participantes ativos da nossa própria regeneração. Então, quer dizer que todos esses ensinamentos que nós vivemos até hoje, dizendo que o sangue dele na cruz, nos salva do pecado, na verdade, não é isso. Não é isso. Na verdade, é a vida dele, a vinda dele, o oferecimento dele vir aqui e ensinar o caminho para que nós façamos a nossa redenção íntima. Exatamente. Né? Exatamente. Aí. Como ele jogou aqui, nesse versículo, eu tiro o óculos, coço o olho, a velhice é uma bênção. Em Colossenses, que ele jogou aqui, ó, ele nos arrancou do poder, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tá certo. Tá certo. Só que conforme a mensagem que nós lemos hoje, se eu quiser, se eu tiver meu livre-arbítrio para fazer. Você pode dizer assim, Jesus, pelo seu sangue, ele me redimiu dos pecados. Ok, se eu seguir o exemplo dele. Agora, se for uma forma passiva, ele foi lá na cruz, toda a humanidade agora está salva. Não. A gente vê isso em Paulo, não tem nada de passivo. Eu tenho que ser autor da minha própria vida. Eu que tenho que ir. Por isso ele infundiu-nos toda sabedoria e inteligência. Ou seja, enxergar o que nós precisamos mudar em nós. Em nós. Exatamente. E o Saulo passou tudo isso no encontro com Jesus. Exatamente. Ele deixa muito claro no Paulo e Estevão que Jesus é o Messias pela profusão de amor em favor das imperfeições que o Saulo trazia. Então ele fez essa redenção, essa remissão dos pecados. Totalmente. Ele fala disso porque ele sentiu, viveu e exemplificou, né? Paulo não tinha uma fé cega. A fé dele era sabedoria e prudência. Era com sabedoria e prudência. É o que ele está colocando para nós. É a fé raciocinada da doutrina espírita. Olha as cartas que ele está escrevendo. É a fé colocada com sabedoria para corrigir, utilizando o exemplo do Cristo. Entendeu, gente? Esse amor que a Márcia acabou de falar e agora, ele está sendo colocado aqui na BJ como a primeira bênção aqui, ó, na letrinha C. Ele coloca a primeira bênção, ó, o chamado dos eleitos à vida santa, aliás, já iniciado de maneira mística pela união dos que creem no Cristo glorioso. O amor designa, primeiro, o amor de Deus por nós. Primeiro esse amor de Deus. Por isso, então, que ele coloca aqui, ó, que nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Porque primeiro Deus nos amou. Deus nos amou. Foi do amor de Deus que nós fomos criados. Exatamente. Por isso que você vai fazer sentido mais ainda o versículo 5. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos. E mais ainda o versículo 4. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação. Eu não consegui captar bem essa palavra aqui, ó. Nele, porque nele está dentro, né? Ele está falando de alguma coisa. Isso aqui prendeu a minha cabeça, está marcado aqui para mim, ó. Porque ele está colocou o plano divino da salvação, bendito seja Deus Pai, fez toda, né, aquele louvor de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele
nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse nele aqui, Sidney, ficou uma interrogação na minha cabeça. Mas esse nele aqui, ele está querendo dizer o quê? Nos céus ou é em Cristo? Peraí, você está falando do versículo 4. Isso. Então, nele Deus. Nele Deus. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nele Deus. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo. É um pronome que ele colocou aí. Uhum. Em algumas Bíblias está ele. Aqui está nele. Algumas você pega a Bíblia, tem Bíblia que está com ele. Ele nos escolheu. Aí faz mais sentido, entendeu? Deixa eu tirar Deixa eu até ver como que está na Almeida aqui, ó. Só para poder verificar aqui, ó. Ó, a Almeida ainda está assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ah, deu um outro aqui. Só botou assim como nos escolheu. Eu acho que o nele, parte dele, quando você fala ele, tá fora, nele, tá dentro. É isso que eu estava pensando. Nós fazemos parte dele, né? Saímos dele, não estamos fora. Agora eu entendi. Eu só assim, o ele aqui é de Deus, o nele aqui é de Deus. É isso que eu acho que eu tinha entendido, mas acho que a Anja agora matou a charada. Sim. Sim, é porque nele dá essa intenção que a Ângela falou, e agora eu estou voltando lá nas minhas aulas de português, está contido nele, está dentro, está contido, entendeu? E aí eu fiquei nessa aqui assim, ele está falando aqui, gente, dos céus, das bênçãos espirituais nos céus em Cristo, né? Quer dizer que toda pessoa que, todo aquele que está em Cristo, entre aspas, né, aqui, está num céu. Porque Cristo era um céu, né? Está com ele. Então, nele aqui, eu falei, não é ele Deus, é nele, tá dentro, é como se a gente fosse parte, né? Deus está dentro dele. Ele está fora de Deus. Tudo está em Deus, né? Tudo está em Deus, né? Percebeu? Fechamos aqui, gente. Foi muito profundo hoje. Ok? Vamos parar aqui, que já passou até um pouquinho do horário. Paramos no 7 ou no 8? Eu fiz o 8. Paramos a próxima semana começando no 9. É claro que eu vou ter que ler o 7 e o 8 para dar a entender o 9, mas já paramos no 9. Ok. Muito bem. Anota aí. Se semana que vem vocês estudando alguma coisa, pensei aqui, olhei de novo o versículo, não entendi essa parte, fica à vontade que a gente para, a gente retorna ali. Se eu souber, a gente explica, senão eu anoto e depois verifico aí. Eu vou pesquisar. Ok, gente. Um voluntário para a prece final. Quem faz, Jane? Elisete? Sim. Deus, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos tantas oportunidades a nós dada, a nossa reencarnação, os recursos que temos, os talentos, Senhor, que saibamos aproveitar a oportunidade para desenvolvê-los diante de desafios que temos em nossas vidas. Agradecemos o exemplo de Jesus, Mestre querido. Agradecemos pelo amparo que recebemos, pela proteção que tem nos dedicado. Agradecemos, Senhor, agradecemos sempre. E continue a nos envolver, a nos auxiliar, para que sejamos pessoas melhores, conscientes
da necessidade de mudança, de crescimento para a nossa reforma íntima. Abençoa cada um de nós que aqui estamos, nossas famílias, que saibamos nos enfrentar os desafios de cada um, que a gente não sabe o que cada um vivencia. Muito obrigado pela oportunidade de estudo. Obrigada aos espíritos amigos que nos acompanham. Obrigada a Paulo de Tarso, com esses ensinamentos, com as suas cartas. Obrigada ao Sidney pela dedicação de estudo. E obrigada a cada um de nós que aqui estamos pelas nossas vibrações, Senhor. Permaneça conosco, nos nossos lares, e que possamos retornar para o estudo durante a noite. Assim seja.